lavradores maus. A ganância e o orgulho não permitiram que eles fossem bons. Olha, infelizmente, o lado humano, o lado orgulho, atrapalha muitas vezes as pessoas de tomarem atitudes. Faz com que eles esqueçam do espiritual e até mesmo de serem bons com alguém. Porque quando entra o orgulho, entra a comparação. Deixa eu ler para você aqui, Mateus 21, 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre. Arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará com aqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem frutos? Disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. Quando a gente começa a olhar para essa palavra, nós ficamos assim, entristecidos de ver. Alguém prepara toda uma estrutura, uma vinha, alguém prepara terreno, alguém prepara as sementes, alguém inclusive coloca a semente na terra e arrenda para outras pessoas. Quando ele faz isso, ele tem uma expectativa. É só seguir o caminho, vai ter a produção e nós vamos dividir os frutos dessa produção. Haverá uma condição, porque eu dei tudo isso, voltará para mim alguma coisa. Quando a gente olha para isso e vê alguém traindo, matando empregados, matando pessoas, tirando as condições de realização, né? Deixam de pagar para quem merece, parece assim uma loucura. A gente olha humanamente uma loucura. E aí no final ele fala: eu mandei meu filho para que ele fosse e eles respeitassem. Agora foi meu filho, agora haverá um respeito. E eles fazem o quê? Tiram-o para fora e matam também. Eu imagino que, olhando para isso, você mesmo, como pai, como amigo, como uma pessoa normal, diria: está muito bem feito pesar a mão, está muito bem feito cobrar a responsabilidade das pessoas tão maldosas quanto essas. Na verdade, eles não entenderam o que estava acontecendo. A verdade dessa parábola diz sobre Jesus, diz sobre Deus. Se você voltar ao Velho Testamento, você vai ver quantas vezes Deus interagiu com o seu povo para libertá-los. Quantas vezes Deus deu a eles a força para vencer. Você lembra? Abriu o mar, você lembra de certas guerras que eles entraram e de repente nem tiveram que pelejar. Deus dava a vitória caindo fogo do céu, caindo pedras, fazendo coisas do tipo, ou seja, uma demonstração de amor. Mas isso, pelo que mostra, não fez com que eles deixassem de matar profetas. Quando você olha ao longo do tempo, você vê perseguição sobre profetas, perseguição sobre sacerdotes, perseguição sobre as pessoas que queriam fazer as coisas da forma correta. E aí parece loucura. Jesus é enviado, né? O Filho de Deus é enviado, depois de eles terem feito tanta maldade, para que ele viesse e pregasse aqui a palavra, o ensinamento, a orientação, o amor, a condição da restauração. E sabe o que eles fazem? Depois de Jesus curar vários deles, depois de Jesus libertar, depois de Jesus ressuscitar pessoas, aí eles vão lá e dizem: tem que matar. Levam ele, colocam ele lá, né, preso, depois crucificam e levam à morte. Quando a gente olha para isso, a gente entende a parábola aqui de como era um resultado que Deus tinha direito quando Ele criou o ser humano, quando Ele criou o céu e a terra, quando Ele criou todas as coisas e entregou na mão do homem. Lá em Gênesis ele diz que Ele entregou na mão do homem para que o homem cuidasse. Ou seja, nós temos tudo
e nem percebemos quem é o Senhor de tudo. Não somos nós. Nós estamos nessa terra, mas quem é o Senhor de toda a terra é o nosso Deus. Senhor de toda a terra, não estou falando simplesmente de 1 metro quadrado, estou falando da criação. E é aí que nós não percebemos. É por isso que você chega em algumas parábolas e está dizendo também lá, ou algumas passagens, diz o quê? Que virá depois, a separação. De um lado ficará o trigo, do outro lado ficará o joio. E essa palha servirá para ser queimada. Por quê? Porque eles não reconheceram o dono da terra. Não reconheceram o Senhor de toda essa produção. Não reconheceram o Filho do dono da terra. E é isso que nós precisamos passar a fazer agora. Entender que o nosso orgulho pode nos roubar. Que as pessoas às vezes precisam de orientação para mudar o seu comportamento, para tomar uma posição, para liberar o seu entendimento. Que só existe um grande, só existe um Senhor, só existe um dono de toda a terra. E esse é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos diminuir para que Jesus cresça. Nós vamos aceitar fazer a vontade dele sem tentar dominar ou mudar, ou ficar até mesmo, vamos dizer assim, desagradado quando alguma coisa não saiu do jeito que eu queria. Porque quem preparou todas as coisas para que nós fôssemos vencedores, quem já está preparando a nossa ida um dia para a vida eterna, é o Senhor. Por isso ele merece toda a consideração e respeito. Hoje eu digo para você que ele está falando contigo. É hora de posicionamento, é hora de dar frutos, é hora de entregar aquilo que pertence a ele. E você, como alguém tão especial que recebe de Deus sabedoria e graça, poder e autoridade, você tem sim capacidade de levar pessoas para entregar nas mãos do Senhor. Os teus frutos serão bem recomendados, serão abençoados e você também receberá por isso. Então, abra seu coração, porque é sua essa bênção, é sua essa vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você gostou, curte, compartilha, deixa aí a sua mensagem para a gente. Nós vamos ler com muito carinho.